tenho uma palavra de Deus para o teu coração nessa manhã. Aleluia. Ezequiel capítulo 2. A vocação de Ezequiel. Traduzindo, o chamado de Ezequiel. A vocação de Ezequiel não é nada fácil, como também para a minha vocação, a tua vocação, nada é fácil para nós. As mesmas adversidades que os que vieram antes de nós enfrentou, né? Muitas das vezes enfrentamos não igual, porque Deus tem um tratar diferente, cada um de uma forma diferente. Cada um segundo o que lhe apraz, o que lhe condiz, o nosso Deus. Então, às vezes, tem coisas que eu não suporto que Deus não vai permitir, porque Deus ele não é cruel para nos oferecer aquilo que nós não vamos suportar. Ele só dá o fardo segundo suportamos. É como diz, o frio conforme o cobertor. Você está compreendendo o que está querendo dizer nesta manhã? Diz assim a palavra de Deus para mim e para você. Esta voz me disse, filho do homem, põe-te em pé e falareis contigo. Então Ezequiel estava prostrado, Ezequiel estava acomodado, Ezequiel estava desleixado. Porque a palavra diz, filho do homem, põe-te em pé e falareis contigo. Então, para a pessoa estar em pé, a pessoa estava sentado, a pessoa estava de qualquer jeito, estava desleixado. E Deus queria falar com Ezequiel em posição de soldado. Soldado. Soldado, ele está em pé, ele está preparado, ele está na condução, aleluia, de guerra, né? De defesa. Louvado seja o nome do Senhor. Então Deus diz, põe-te em pé e falareis contigo. Então entrou em mim o Espírito quando falava comigo e me pus em pé e ouvi o que me falava, né? Quando ali o Espírito de Deus começou a bradar, ele compreendeu, ele ficou de pé, foi obediente, a obediência, né? A obediência faz toda a diferença na vida do homem. Se você quer viver o sobrenatural de Deus, você precisa ser obediente. A obediência muda todo o cenário. A obediência, aleluia, glória a Jesus, dá o crescimento e a fórmula ao homem. Ezequiel pôs de pé. Ezequiel imediatamente, ele pôs de pé. Ele ouviu a voz, ele viu a voz do Espírito de Deus que falava com ele. Aleluia. E o 3 diz assim, e ele me disse, filho do homem, eu te envio aos filhos de Israel, as nações rebeldes, que insurgiram contra mim, e eles e seus pais prevaricaram contra mim, até precisamente ao dia de hoje. Ou seja, Deus estava dizendo para Ezequiel que Ezequiel ia ser enviado, olhe bem, que Ezequiel ia ser enviado a um povo rebelde, que tanto os pais quanto os filhos prevaricaram. O que é prevaricar? Pecar, pecaram, rebeliaram contra ele. Louvado seja o nome do Senhor. Contra ele. E até o dia de hoje, não teve cessão, não. Não teve parada. O pai pecou, o filho pecou, o neto pecou e continua pecando, geração por geração, e chegou a hora do basta. E quem é usado por Deus é Ezequiel. Tem situação na vida que eu e você vai ser usado para dar um basta nessa situação, para dar um basta em algumas posições de pessoas, situações, porque somos chamados por Deus para uma grande obra. E Ezequiel foi chamado, escolhido por Deus para pregoar a palavra, o evangelho, a um povo rebelde. Deus já estava dizendo, Deus já estava sendo claro que aquele povo era um povo rebelde, que prevaricaram contra Deus, que se rebelaram, que pecaram contra o Senhor. Deus, aleluia, estava preparando Ezequiel que o chamado ministério não seria fácil. Assim como não é fácil para mim,
assim como não é fácil para você, assim como não é fácil para nenhum dos chamados, nenhum dos escolhidos, nenhum que o Senhor chama para a obra, o ministério é fácil. Não é, é árido, é doloroso. O ministério é difícil. O ministério muitas vezes chega a ser sangrento. Louvado seja Deus. E os filhos são de dura semblante, obstinado de coração. Eu te envio a eles, e lhes dirás assim: assim diz o Senhor Deus. Ezequiel não estava indo por ordem de si mesmo. Ezequiel estava indo por ordem de Deus, né? Dura cerviz, né? Arrogante, pecaminosos, prepotentes e assim sucessivamente. Mas Deus estava dando a oportunidade. Deus estava dando oportunidade àquele povo. Curte, compartilha, comenta, vamos junto. E que esta palavra possa farar o teu coração. Que Deus possa te dar paz. Aleluia, glória a Jesus. Porque muitas das vezes é difícil, mas Deus está no controle. Se Ele enviou, Ele garante, Ele dá livramento, Ele protege, Ele guarda. Ele guardou Ezequiel. Ele vai me guardar, Ele vai te guardar. Nessa batalha, nessa peleja contra os rebeldes, o de dura cerviz, né? Os de nariz arrebitado, né? Todos aqueles que não obedecem à palavra do Senhor. Aleluia.